Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Eredi Fernandes, de volta com vocês para dar sequência ao estudo da resolução número 4.692, de 29 de dezembro de 2021, que é a resolução que dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais, ok? E agora nós vamos tematizar a parte que fala sobre o ensino médio. Então, olha só, é o capítulo 4, da resolução. Se você não assistiu a aula anterior, que fala sobre o ensino fundamental, é importante que vocês assistam, E aqui nós temos no artigo 39 o seguinte: o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades. Antes de olharmos, essas 5 finalidades elencadas, já é importante que vocês fiquem atentos a esta informação aqui, olha, duração mínima de 3 anos. Então, o ensino médio, ele tem que durar 3 anos? Não, ele tem que durar no mínimo 3. Então, ele não pode ter, por exemplo, 2,5, mas ele pode ter mais que isso. Aí, quais são as finalidades? Importantíssimas, olha. Primeiro, consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, observem, vai consolidar o que o aluno trouxe do ensino fundamental e aprofundar, ok? E também vai dar condições para o prosseguimento. Que prosseguimento que é esse? A nível universitário. Inciso 2, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então vejam que, como é uma etapa que pressupõe alunos um pouco mais velhos, então nós já temos a preparação básica para o trabalho. Então já é uma coisa nova aqui do segmento, ok? O aprimoramento do educando como pessoa humana, aqui no inciso 3, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Observem que esse inciso aqui já mostra a questão da maturidade, tá? Aqui no inciso 4, nós temos, no inciso 4, a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada componente curricular. Então, aqui é interessante, olha, eles vão ter que ter a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos. Vejam que é um conhecimento muito mais elaborado, porque nós estamos falando de uma etapa que fecha essa educação básica. Então já pressupõe o que? Toda uma jornada construída, e aqui nós já vamos trabalhar de um ensino com mais maturidade. E no inciso 5 nós temos o desenvolvimento do protagonismo juvenil como forma de exercício da autonomia e fortalecimento dos processos de escolhas dos estudantes. Então, olha, nós estamos preparando educandos para uma fase adulta. Então, protagonismo juvenil, eles precisam, nós temos aqui como finalidade essa questão de que eles precisam ser preparados para emitir suas opiniões, enfim. O artigo 40 já traz para nós assim: o currículo do ensino médio é composto pela formação geral básica e por itinerários formativos de forma indissociável. Aqui muita gente ficou em dúvida, porque mudou o ensino médio, e aí como é que vai ser o currículo, tá? Gente, essa formação geral básica, vocês precisam colocar na cabeça assim, ó, é Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é a base, então ninguém pode fugir à base. Onde que ela está inserida? Em nosso currículo de Minas Gerais. Então, o CRMG, Currículo Referência de Minas Gerais, está posto para educação infantil, para Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Agora, essa base, ela vai ser acrescida pelos itinerários formativos, tá? E isso é de forma indissociável. Então, nós não podemos só ensinar a base e nem só ensinar os itinerários. Então, tem que ser uma junção. O artigo 41 nos diz assim: a formação geral básica é composta por competências e habilidades, olha só, olha o que eu acabei de falar, por competências e habilidades previstas no currículo referência de Minas Gerais. Então essa é a parte geral básica, organizadas por áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares.
A organização curricular do ensino médio abrange as áreas de conhecimento referentes às linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Então, vejam aí, tá? Essas áreas de conhecimento, elas permanecem. A implementação do currículo do ensino médio deve garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade, as características locais e especificidades regionais. Então, aqui é a parte em que o currículo tem uma abertura para incluir aquela particularidade, né? Tem uma cultura que é muito tradicional daquela região, então isso aqui pode ser acrescentado ao currículo, são as especificidades regionais. Devem ser incluídos os temas contemporâneos transversais exigidos por legislação e normas específicas, de forma integradora, tais como. Então, antes de colocar aqui, olha, esses temas contemporâneos transversais, eu preciso dizer a vocês assim, a base, ela não pode sair, tá? Os itinerários serão, vamos colocar assim, acoplados aí, tá? Então, o que nós temos que entender? Outras coisas poderão ser acrescentadas, tá? Mas essas não podem ser retiradas. Então, vamos ver esses temas contemporâneos transversais? Quais? Ciência e tecnologia, meio ambiente, educação ambiental e educação para o consumo, economia, né, trabalho, educação financeira, educação fiscal, saúde, que vai entrar saúde, educação alimentar e nutricional, cidadania e civismo, vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direito da criança e dos adolescentes, processo de envelhecimento, respeito e valorização da pessoa idosa, multiculturalismo, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Então vejam que são temas para a consolidação desse ser que está se formando para a cidadania, que está se aperfeiçoando para ser protagonista em uma sociedade. Importante vocês relerem isso aí sempre com esse olhar reflexivo. O parágrafo 4º traz para nós assim: a implementação do currículo do ensino médio deve ser organizada e planejada dentro das áreas de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Então, nós não podemos pensar o currículo do ensino médio de forma isolado, tá? Então, assim, uma matéria, um conteúdo, ele precisa dialogar com o outro, precisa ter uma relação. É uma formação conjunta. O aluno precisa estar em um conteúdo X e compreender qual é o sentido que o conteúdo Y faz junto a esse conteúdo X e como que ele pode agir na sociedade com esses conteúdos, tá? O artigo 42 já traz para nós assim, os itinerários formativos deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local, considerando as propostas estabelecidas pela Secretaria, de Educação. E aí o parágrafo 1º traz assim: o itinerário formativo poderá ser composto por projeto de vida, introdução ao mundo do trabalho, tecnologia e inovação, eletivo e aprofundamento nas áreas do conhecimento ou formação técnica e profissional. Então vejam, aqui nós temos possibilidades, por isso que nós temos essa palavra poderá ser composto. Possibilidades para se fazer esse itinerário formativo, para compor o currículo do ensino médio. O parágrafo 2º traz assim: o componente curricular projeto de vida deve priorizar a formação integral do estudante, de maneira a desenvolver um trabalho voltado para as dimensões, olha só, pessoal, social, cidadã e profissional. Então, aqui já é uma definição, nós temos a nossa composição, componente curricular, projeto de vida. Ele tem que estar voltado para quê? Para essas dimensões aqui, pessoal, social, cidadã e profissional. Então, vejam que é o indivíduo, ele em sociedade, a participação dele, enquanto cidadã e a atuação profissional. O parágrafo 3º nos diz que para a oferta de diferentes itinerários formativos podem ser estabelecidas parcerias entre a Secretaria de Educação e diferentes instituições de ensino, observada a legislação específica. Então, é uma abertura aqui para buscar parceiros para o aperfeiçoamento desse ensino. O parágrafo 4º já nos diz que, no caso das escolas que ofertam ensino médio em tempo integral, o itinerário formativo será composto também
por atividades integradoras, tá? Então, olha, no parágrafo 5º nós temos que no ensino médio, as atividades extraescolares desenvolvidas pelos estudantes poderão ser lançadas como aproveitamento de estudos realizados e conhecimentos constituídos, integralizando a carga horária do itinerário formativo prevista na matriz curricular, conforme orientação específica. Então é muito bacana, viu, gente? As atividades extraescolares dos estudantes, por exemplo, às vezes são palestras, são estudos realizados e conhecimentos constituídos em diferentes espaços, que vão se agregar a essa formação. O artigo 43 nos diz que o primeiro ano do ensino médio deve assegurar a transição harmoniosa dos estudantes provenientes do ensino fundamental, com estratégias para garantir a integração e a continuidade dos processos de aprendizagens, observando a progressão de habilidades e competências previstas para cada etapa, bem como a articulação entre as áreas do conhecimento. Então aqui é uma preocupação que quem assistiu à aula anterior viu que a resolução trazia essa preocupação, por exemplo, na passagem do 5º para o 6º ano. Então há uma preocupação grande em relação aqui à legislação em recepcionar esse aluno que está chegando de uma nova, para uma nova etapa de forma harmoniosa. Para quê? Para que ele se sinta acolhido. O artigo 44 já traz para nós assim: o planejamento pedagógico da escola deve garantir que, ao final do ensino médio, o estudante demonstre, não confundam. Lá, anteriormente, nós vimos as finalidades. Agora nós estamos aqui para ver o que ele tem que demonstrar ao final do ensino médio, tá? Então, vamos ver que competências que esses alunos têm que demonstrar. Primeiro inciso, competências e habilidades na aplicação dos conhecimentos desenvolvidos. Então, estudou uma matéria X, ele sabe aplicar? Então, nós precisamos ter isso claro, né? Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que estão presentes na produção moderna. Vamos pensar nesses princípios científicos e tecnológicos. Ele sabe utilizar os recursos, de internet, ele sabe manusear o computador adequadamente. Então, como é que está isso? As práticas sociais e produtivas determinando novas reflexões para a aprendizagem e o domínio das formas contemporâneas de linguagem. Então veja que nós temos aí uma missão muito grande, para finalizar essa etapa. E o artigo 45 nos diz que o ensino médio noturno, direito do estudante, direito, tem muitas possibilidades de cobrar assim, pode ser ofertado ou não o ensino médio noturno, ele é um direito do estudante. Deve atender com qualidade à sua singularidade, com uma organização curricular e metodológica diferenciada. Pode gerar outra pergunta, tá? Deve ter a mesma organização curricular? Não, pode ter uma organização curricular e metodológica diferenciada. Por quê? Para garantir a permanência e o êxito dos estudantes. Porque nós temos que pensar, gente, que o público do ensino médio noturno geralmente é o aluno trabalhador. Então, nós precisamos acolher esses alunos também, ok? Espero que vocês tenham compreendido direitinho, revisem e até nossa próxima aula.